Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da PM Paraíba 2018. Vamos lá continuar a resolução de questões, acompanhando comigo, como sempre, a leitura da questão. Cada computador na internet possui um IP, o Internet Protocol ou Protocolo da Internet, único, que é o meio em que as máquinas usam para se comunicarem na internet. A versão mais comum do IP é a sua versão 4, denominada IPv4. Assinale a alternativa que apresenta um IPv4 corretamente. E aí vem a letra A, indicando 208.80.152.130, a letra B, 208.80.152.130.198, a letra C, 208.80 e a letra D, 208.80.152. Pessoal, como saber a resposta correta? Bem, nós temos que analisar como é a composição estrutural de um endereço de IP. E mais, não só vamos ver o IPv4, que aí está citado, como também vamos aprender o IPv6, que tem como ideia ser um novo sistema de endereçamento IP que aos poucos está substituindo o mais comum, que é o IPv4. A questão pediu o mais comum, que é o IPv4, mas temos que estudar também para próximas provas o significado do IPv6. Então vem aqui comigo, depois a gente responde a questão, acompanha num passo a passo. O termo IP, como a própria questão sugere, significa o protocolo da internet. É uma tradução de Internet Protocol, o protocolo da internet. E IP é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Se refere ao próprio endereço que identifica os computadores e dispositivos conectados na internet. Bem, vamos pensar então o porquê que o IPv4 está sendo gradualmente substituído pelo IPv6. O IPv4, o endereço de IP mais antigo e mais comum, o IPv4 entrou num estado de esgotamento. Quer dizer que não existem mais novos endereços de IP versão 4 para fornecer aos novos computadores e dispositivos que querem se conectar na internet. Como o IPv4 esgotou, é necessário aos poucos migrar para um novo sistema de endereçamento IP. E esse novo sistema de endereçamento IP é o IPv6, que gradualmente está substituindo o IPv4. Embora atualmente na internet nós usamos tanto o IPv4 quanto o IPv6 ainda. A grande diferença entre o IPv4 e o IPv6 é que o IPv4 é um sistema de endereçamento de 32 bits. E o IPv6 é um sistema de endereçamento de 128 bits. Quando a gente pensa em bits, a gente pode pensar em zerinhos e uns. Então vamos aprender a composição do IPv4 primeiro em bits e depois convertido para a forma decimal, que é como o ser humano entende. Vem comigo. Pegando o IPv4 em bits, como eu disse, ele é formado por 32 bits, são 32 zerinhos e uns. Só que cada grupo de 8 bits que vocês estão enxergando aqui forma um grupo desse IPv4. Quer dizer, o IPv4 ele é formado por 4 partes de 8 bits cada uma, o que dá o total de 32 bits. Bem, por que eu preciso saber que ele é formado por 4 partes de 8 bits? Vamos entender. Bits, zerinhos e uns, é o jeito que o computador entende o IPv4, a máquina lá no seu processamento. Agora, para o ser humano entender melhor o IPv4, foi feita uma conversão. A gente converte os bits do IPv4 em números decimais. Então a gente pega um grupo de 8 bits e converte num número decimal. Por exemplo, pegando 1100000 em bits, convertido para decimal, dá um número decimal 192. Pegando esse outro grupo de 8 bits e convertendo em decimal, dá um número decimal 168. Esse outro aqui dá o número 1. Esse outro grupo de 8 bits em decimal convertido dá 100. E é assim que nós vamos representar em números decimais o IPv4 para o ser humano entender. Em bits é o jeito que a máquina, o computador lá no seu processamento entende. Mas, para facilitar essa conversão e essa identificação, nós vamos colocar da seguinte maneira. Um IPv4 vai ser representado para o ser humano, poder configurar ele no seu computador, colocando então 4 partes de números decimais, que são esses que eu acabei de converter, separados por um ponto. Então, para reconhecer um IPv4,
Basta observar lá se ele tem 4 partes de números decimais separados por ponto. Por exemplo, 192.162.1.100 é 4 partes de números decimais separados por ponto. Isso já dava a resposta da questão. Mas antes de ir para a questão, fica só com isso na lembrança. O IPv4, 4 partes de números decimais separados por ponto. Vamos também aprender aqui nessa aula, aproveitando, o IPv6. O IPv6, que é formado por 128 bits, portanto 128 zerinhos e uns, ele é formado, observa comigo, por 8 partes de 16 bits cada uma. O IPv6, então, ele é formado por 8 grupos de 16 bits, o que dá o total de 128 bits. Então, ele é bem maior na quantidade de bits. E para representar para o ser humano, o IPv6 é convertido em números hexadecimais. Cada grupo de 16 bits vai ser convertido no número hexadecimal. Os números hexadecimais têm os dígitos de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e tem também letras como A, B, C, D, E e F, que fazem parte da identificação hexadecimal. Então nós pegamos 16 bits e convertemos em um número hexadecimal, nesse caso ficou 2001. Pegamos esse outro grupo de 16 bits e convertemos no número hexadecimal, nesse caso deu 0db8. Esse outro deu 0, deu 0, deu 0, deu 0, deu 0 e deu 1, 0001. Agora, como eu represento isso para o ser humano? Com 8 partes de números hexadecimais separados por 2 pontos. Então o IPv6 tem 8 partes de números hexadecimais, portanto pode ter letra, separados por 2 pontos. O IPv4 são 4 partes de números decimais separados por ponto. IPv6, 8 partes de números hexadecimais separados por 2 pontos. E mais, no IPv6 a gente pode racionalizar para o endereço ficar um pouquinho menor. Onde tiver uma sequência de zeros, como é o caso aqui, toda essa sequência de zeros eu posso substituir por só um zero. E se eu quiser racionalizar ainda mais, quando eu tenho uma sequência de zerinhos, como de novo ficou, basta colocar 2 pontos seguido de 2 pontos, que sabe que todas aquelas partes faltantes para completar as 8 partes terão zero. Então, se eu quiser racionalizar muito mais o meu IPv6, eu poderia fazer assim, o 2001, o 0db8, e toda essa sequência de zeros aqui eu substituo por 2 pontos, 2 seguido de 2 pontos. 2 pontos seguido de 2 pontos significa que todas as partes faltantes para completar as 8 partes têm zero. É uma forma mais racional de mensurar o IPv6. E aí, finalmente, aqui o 2.1, que é o último que está aparecendo. Então, IPv6 é separado por 2 pontos, IPv4 por ponto. IPv4 tem 4 partes separadas por ponto. Repetindo, IPv4 tem 4 partes separadas por pontos de números decimais. Vamos ver a questão. Assinale a alternativa que apresenta um IPv4 corretamente. A letra A tem 1, 2, 3, 4 partes separadas por ponto. A letra B tem 1, 2, 3, 4, 5, tá errado. A letra C tem 2 partes e a letra D tem 3 partes. A única que tem 4 partes e números decimais separados por ponto é a letra A. Por eliminação, só pode ser ela a resposta da nossa questão. Questão bem interessante falando aí sobre os conceitos de internet e intranet que usam IPv4 e IPv6. Certo, pessoal? Se gostou da nossa aula, não esquece, marca um gostei, isso é bem importante. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações de novas publicações. É muito importante que vocês deixem o gostei ali, se vocês querem que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal, ok? Grande abraço, espero vocês na próxima aula. Até lá e bons estudos!